Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal, que Deus nos abençoe neste momento, num clima de amor, de fraternidade, de luz. E que Jesus nos envolva com a melodia imortal do Evangelho da Boa Nova. Já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, preenchendo imenso vazio que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Esta é uma expressão do Sr. Paget Desnoyers no Jornal de Paris, a 31 de março de 1869, quando do desencarne do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, cognominado Allan Kardec. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador, prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Assim, desde 18 de abril de 1857, quando da primeira publicação do Livro dos Espíritos, nesses 163 anos de Espiritismo, temos nós encontrado as respostas filosóficas, científicas, morais, religiosas que tanto almejávamos para responder às nossas questiúnculas íntimas. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Somos espíritos imortais, seres reencarnantes. Viemos originalmente da verdadeira vida, da vida espírita ou vida espiritual. Criados espíritos simples e ignorantes, fomos dotados de perfectibilidade. Deus embutindo em nós todas as potencialidades que emergirão conforme o nosso despertamento consciencial e o nosso amadurecimento psicológico, moral e espiritual. Estamos na Terra para desenvolvermos esta nossa caminhada ascensional, evolutiva, enfrentando nos variados testes e nas variadas provas da vida, os momentos em que precisamos nos refazer diante de um passado de inglórias, de insucessos e de fracassos. A reencarnação como a possibilidade da retomada do caminho
Como diz Emmanuel, a reencarnação como a bênção do recomeço. A possibilidade da reconciliação, da reconstrução, do refazer, do reedificar. E estamos nós então nesta caminhada terrena, numa passagem transitória pelo planeta, a fim de nos testarmos a nós mesmos, nos confrontando com as nossas antigas mazelas, com os nossos pontos nevrálgicos, com os nós da alma, com tudo aquilo que em nós ainda representa a sombra individual, e que somando-se às sombras individuais dos nossos irmãos do caminho, formam então as sombras coletivas da humanidade, em que todos interligados uns aos outros, pelo processo da própria hereditariedade genético-espiritual do planeta Terra, estamos buscando este nosso crescimento, estamos buscando esta nossa evolução e cada um de nós, tentando então dirimir as suas dúvidas, preencher os seus vazios, as suas lacunas existenciais, cuidando-se, aprendendo a cuidar do outro, aprendendo a valorizar a vida, a valorizar o tempo. E as circunstâncias, então, que envolvem a nossa existência, fazem parte destas ocorrências geradas por nós mesmos no hoje, mas também com a influência do ontem, posto que, como herdeiros de nós mesmos, construtores dos nossos destinos, estamos a todo instante recebendo a influência deste passado, do nosso passado de outras vidas, de vidas transatas, de outras reencarnações, cujas mensagens nós mesmos nos remetemos e as recebemos hoje, quando então obrigatoriamente colhemos aquilo que ao longo do caminho nós semeamos com liberdade. O que é a liberdade? Pergunta o discípulo ao seu mestre no livro Recados do Além, de Emmanuel e Chico Xavier. O que é a liberdade? O que é ser livre? E o mestre assim respondeu: se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres, mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. Retornaremos um dia à pátria espiritual. Chegamos à Terra e daqui sairemos. E conforme o nosso aprendizado, será então melhor a nossa situação no campo do espírito, do próprio enfrentamento com a nossa consciência, entre o querer e o dever. Aquilo que queremos fazer, aquilo que temos liberdade de fazer, e aquilo que vamos entendendo faz parte do propósito do ser imortal e reencarnante, que agora, consciente das suas responsabilidades, sente-se livre para fazer o que deve fazer. O cumprimento do dever ou dos deveres, acima de tudo para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Jesus, reunindo toda a lei, todos os profetas, nos trouxe então esta máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Diante disto, os nossos deveres para com Deus, que é o nosso Pai de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça, que a todos nós concede oportunidades de regeneração, de despertamento, oportunidades que renascem a cada dia, a cada manhã, e que durante todo o dia temos nós então as chances, as oportunidades de nos refazermos, de nos reacertarmos com a vida, de palmilharmos novos caminhos, distanciando-nos então dos antigos atalhos, dos caminhos distorcidos ou desalinhados das leis de justiça, de amor e de caridade. Quando nós então vamos nos aproximando do divino, quando nós vamos nos aproximando cada vez mais do entendimento da vontade de Deus diante de nós, vamos nos apercebendo quanto Deus nos ama e que, tendo-nos criado pelo amor, projetou-nos para o amor. E esperando então que cada um de nós, no cumprimento dos seus deveres, mediante a sua consciência desperta,
vá utilizando o seu livre-arbítrio, o seu livre determinar, com a responsabilidade daquele que agora já sabe, já conhece a lei, daquele que sabe o que deve fazer. E diante então dos nossos deveres para conosco mesmo, nos encontramos neste propósito firme e que deve ser firme e seguro de cuidarmos desses nossos pontos nevrálgicos, das nossas sensações em desalinho, das nossas emoções em desconcerto, dos nossos sentimentos de menor valia, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos distancia do estado de felicidade que tanto almejamos atingir. Criados para a felicidade, para a vitória, almejamos conquistar a vitória e a felicidade. Mas tudo isso faz parte deste processo do autoenfrentamento, que inicia-se no autoconhecimento. Quando nós vamos então nos auto-identificando nesses nós da alma, nesses nossos pontos nevrálgicos, para nos apercebermos daquilo que efetivamente precisamos nos cuidar. O Evangelho diz cuidar do corpo e cuidar do espírito. Cuidamos das nossas necessidades materiais, das necessidades primárias ou primeiras, enquanto sobrevivência do espírito, quando de sua passagem no corpo físico, entre o nascimento e a morte, o berço e o túmulo. Mas temos que cuidar deste espírito, que após desvestindo-se do corpo físico, retornará à verdadeira vida, a vida espírita, conforme tenha saído da terra. Melhor será que nos autoconquistando, que fazendo as mudanças necessárias, a transformação moral que tanto esperamos, nós cheguemos então do outro lado da vida, a verdadeira vida, melhores do que quando de lá saímos. Eis aí a proposta da reencarnação. É uma proposta libertadora consciencial, nos ensinando a cumprir os nossos deveres, acima de tudo para com Deus, para conosco mesmo e também para com o próximo. Quando nós entendemos que este nosso próximo, assim como nós, é um espírito imortal, um ser reencarnante, um filho de Deus, tem as suas mazelas, tem as suas questões próprias, particulares, as suas dificuldades, os seus impedimentos, as suas vacilações. Todos nós somos criaturas imperfeitas, seres inacabados. Como seres inacabados, agimos e reagimos conforme somos, conforme pensamos. Eis aí então o resultado da nossa própria existência, da nossa experiência reencarnatória, uma vez que sofremos os efeitos das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. Atitudes essas que não estão simplesmente corporificadas nos nossos atos, na nossa conduta, no nosso comportamento, mas as atitudes mentais, as atitudes psicológicas, as atitudes emocionais, as atitudes sentimentais, todo este quadro psicológico, emocional que nos influencia e influencia o meio onde vivemos, tanto quanto somos nós influenciados neste meio onde vivemos, quando os outros também agem, reagem e são, conforme pensam. E aí nós falamos, pensamos, agimos, nos comportamos conforme essa nossa estrutura psicológica, emocional, moral e espiritual. O outro assim também o faz. E o mundo, então, é a resultante de tudo isso, dessas nossas conexões energético-magnético-espirituais, energias que correm pelo mundo a partir dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas falas, da nossa conduta, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Quando, então, o Espiritismo nos abre este leque de diretrizes novas, seguras, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, dizendo-nos que somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, estamos todos nós, então, a cada dia, procurando identificar aquilo que realmente precisa ser feito, o que devemos fazer. Então, esses deveres para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, representando na prática diária da nossa vida cotidiana, não só
o cumprimento daquilo que devemos fazer para nos mantermos vivos, reencarnados, cuidando da saúde física, da higiene corporal, do saneamento da nossa casa, da limpeza, mas daquilo que requer a limpeza do espírito, o saneamento do espírito, das nossas mentes, dos nossos comportamentos. Daí o Espiritismo ser este roteiro seguro que, falando-nos sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, sobre Deus, sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, temos então estes conceitos doutrinários basilares que formam a filosofia espírita e cada vez mais nos encaminham para o entendimento e o conhecimento da ciência do espírito, da ciência das coisas espirituais. Somos estes seres passageiros pela terra, temos esta encarnação, teremos outras, se não neste mundo, em outros mundos, e fazemos parte então desta roda sucessiva das encarnações, onde fomos colocados para o nosso crescimento. Criados simples e ignorantes, dotados de perfectibilidade, mas certos de que um dia atingiremos a perfeição. E tudo isto dependendo do nosso próprio desejo, do nosso próprio impulso, da nossa própria vontade. A vontade de acertar, a vontade de ir à frente, a vontade de autoconquistar-se e conquistar um estado mais feliz diante da vida. Somos então influenciados por esta vida que naturalmente nos quer bem, porque a vida criada por Deus nos convida à paz, nos convida à esperança, nos convida à luz, nos convida ao fortalecimento, ao encorajamento, ao otimismo, à fé, à conquista das virtudes que vão trazer ao espírito esse projeto de luz, a luz que todos temos em nós. Jesus nos disse: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Jesus assim não teria dito se nós não tivéssemos luz. E aí, relembrando mais uma vez a primeira estrofe do poema Marchemos, de Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Filhos da luz, guerreiros da luz. Mas desta guerra interna, desta luta interna, que há de fazer brilhar em nós a luz que na verdade existe porque Deus em nós a colocou. Como filhos da luz, devemos então semear luzes, sermos estes semeadores de luzes por onde passarmos, espargindo as luzes da esperança. O compromisso do espírita na atualidade, daquele que entendendo a vontade de Deus, daquele que conhecendo o espiritismo, daquele que segue este roteiro luminoso da doutrina espírita, deve fazer a sua parte, dar a sua cota de contribuição para que o mundo, a Terra, que passa agora por uma fase transicional, saindo de um plano de provas e expiações para atingir a condição de um mundo de regeneração, tenha a nossa participação, o nosso cuidado. Somos responsáveis por cuidar de nós mesmos, cuidando do mundo e cuidando do outro. Isso faz parte então desta semeadura com Jesus, da seara com Cristo, estarmos na seara com Cristo, num trabalho dignificante que nos faz trabalhar em nome do amor, em nome da paz, em nome da luz, em nome da esperança, do otimismo. E tudo isso nós fazemos não só quando estamos na casa espírita ou num templo religioso, como os nossos irmãos de outras religiões, mas quando estamos também diante das nossas relações sociais, na relação com o próximo mais próximo, dentro da nossa casa, na relação com o nosso vizinho, na relação com alguém do nosso bairro, na relação com a sociedade mais ampliada, nos equipamentos públicos que visitamos, onde nós vamos, nós seremos sempre esta referência, quando assim o quisermos, como cartas vivas do Evangelho. A postura nobre, a palavra de bom ânimo, um pensamento feliz e positivo,
uma conduta evangelizada e moralizada, as atitudes que convidam o outro também à temperança, à pacificidade, à mansuetude. Aprendei de mim que sou manso e pacífico, nos disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Então a mansidão, a pureza de coração, a pacificação interna, para que possamos então, nos equilibrando internamente, interiormente, darmos esta cota de contribuição no mundo, para que o mundo também vá se equilibrando. E somos nós então que nessas nossas relações sociais com o outro, hoje, de modo especial também pelas redes sociais, numa rede virtual, em que passamos mensagens, recebemos mensagens, em que a todos nós, a todo instante, em tempo real, neste mundo globalizado e conectado, participamos nós até das regiões mais longínquas, tanto quanto podemos também enviar as nossas mensagens e recebendo-as. Tudo isto num processo de influência sistêmica, que nos faz sentir a influência do outro, a influência do mundo sobre nós e o quanto podemos influenciar o mundo. Não só o mundo terreno, mas o mundo espiritual. Estamos a todo instante acompanhados dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, espíritos amigos, mas daqueles também que são as testemunhas do passado, os chamados inimigos do passado, que ainda teimosamente querem o nosso mal. E nós sentimos algumas vezes esta ação, a ação amorosa, benfeitora dos amigos espirituais, mas a ação também malévola daqueles que nos trazem impressões de desconforto, os chamados inimigos desencarnados. Então, a todo instante, estamos nós e somos influenciados pelos espíritos, quando os espíritos respondem a Allan Kardec, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos e que, na grande maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Estamos, então, neste mundo de relações com o mundo corporal, com o mundo terreno e com o mundo espiritual. Podemos também influenciar este mundo espiritual, repassando mensagens de amor, de caridade, de pacificação àqueles que nos rodeiam. As mentes dos espíritos superiores, sintonizando-se com os nossos bons pensamentos, promovem junto conosco a luz. Mas se nós também damos este material de derrotismo, de desistência, de descrédito, de descrença, essas mentes que estão deste lado inferior do plano espiritual também estarão se ligando a nós. É uma questão de sintonia, é uma questão de abrirmos uma fresta e ali estabelecermos uma relação. Imaginemos então o quanto somos responsáveis hoje pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, mesmo diante das TICs, as chamadas tecnologias de informação e comunicação, que nos fazem apertar uma tecla ou variadas teclas no nosso notebook e, diante disso, estamos ali repassando, multiplicando, replicando algumas mensagens que terão alguns efeitos. O celular na palma da nossa mão, fazendo com que essas mensagens cheguem ao outro, convidando ao despertamento de sua consciência, um dia de alegria, um dia de paz, ou semeando nele a revolta, o desânimo, o desalento. Então somos nós hoje chamados a este processo de nos transformarmos verdadeiramente nos cristãos redivivos com o Cristo. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no item 5, os obreiros do Senhor, há uma mensagem do Espírito da Verdade em que ali o Espírito da Verdade diz: neste momento Deus faz o recenseamento de seus servidores fiéis. Então, nós estamos também sendo chamados a este instante importante pelo qual passa a Terra. Um instante transicional planetário, a chamada separação do joio e do trigo, o tempo marcado para a transformação moral da humanidade dentro das variadas fases
que a humanidade já teve de sua transformação, de seu processo de evolução. Uma vez mais, passamos por este momento transicional, entre dores, dificuldades, coisas que nos assustam muitas vezes, que nos causam temores, que nos convidam a um estado depressivo, de desilusões, de desencanto, mas precisamos nos firmar em nossa fé, certos de que Deus a tudo acompanha, de que Deus está conosco como a noite e como o dia, como o trinar da cotovia. Que Jesus nos embale em cantigas suaves de paz, dizendo ele: eu venci o mundo, tende coragem. E precisamos então ter esta coragem moral para enfrentarmos as dificuldades de agora, para enfrentarmos os obstáculos, para passarmos pelas diversas situações, demonstrando o quanto hoje estamos firmes, solidificados no Evangelho do Cristo, sabedores de que nós seremos vitoriosos, de que nós atingiremos a felicidade, de que tudo passa, de que este é o momento que também vai passar, que nós romperemos estes obstáculos, atingindo os horizontes de paz e de luz que no futuro nos aguardam, mas que estão a depender das nossas atitudes de agora, das nossas atitudes no presente. Rogamos a Deus as suas bênçãos, a Jesus a sua proteção, aos amigos espirituais que nos envolvam cada vez mais, nos sustentando em nossa fé, para que tenhamos força e coragem de prosseguirmos em nossos caminhos. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume, uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo e ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá, não sei, esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto, quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz.